Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa semana, onde nós vamos falar sobre os principais pontos de uma reunião comercial. O que não pode faltar nela. O meu objetivo aqui é contribuir com cada um de vocês com um pouco de conhecimento, um pouco de informação do que é mais relevante no momento de organizar o teu comercial. Ah, Thiago, mas eu não faço comercial. Não importa, nós estamos sempre vendendo. E o meu objetivo aqui nessas lives de toda quinta-feira, 1 hora, é trazer meia hora de conteúdo que funciona na prática, o que funcionou comigo, o que fez com que eu fechasse, vamos lá, mais de 700 contratos de contabilidade, assessoria, jurídico, marketing, várias coisas que eu já vendi em toda a minha vida. Foram seguir alguns princípios e algumas regras que me ajudam muito nesse processo. Então o meu objetivo aqui é compartilhar contigo não o que está escrito no livro, mas o que me ajudou a conseguir realizar esses objetivos. Ou seja, aquilo que é fundamental tu utilizar numa reunião para que tu consigas avançar no teu negócio. Me acompanha até o fim, vem comigo, se ainda não segue, bota aqui para seguir, porque eu venho trazendo um conteúdo que vem mudando toda essa dinâmica. Hoje eu estou em São Paulo, trabalhando numa empresa que desenvolve educação no Brasil inteiro. E o meu objetivo aqui é fazer exatamente o que eu estou ensinando todos os dias. Então, vem comigo e se tu quer um 2024 diferente, se tu quer que a tua empresa cresça de forma estável, rápida e lucrativa, eu tenho como te ajudar. Porque foi isso que eu fiz com a minha. Mas vamos lá ao nosso assunto que é extremamente importante numa reunião de vendas, numa reunião comercial. O primeiro passo que eu trago para ti é que não importa quem tu seja, a primeira impressão é a que vai ficar nessa reunião. Se tu chegar nela perdido, atrasado, mal vestido, cabelo bagunçado, fedorento, todo atrapalhado, é esta a impressão que tu vais deixar no teu primeiro momento. E nós temos apenas uma chance de causar uma boa primeira impressão. E depois desse momento, ou tu corre atrás para consertar, ou tu simplesmente aproveita e continua te desenvolvendo e trazendo uma boa impressão. Eu geralmente nos primeiros 2-3 minutos eu já tenho entre 70% e 80% de certeza se eu vou fechar aquele negócio ou não, porque já estou acostumado a fazer uma leitura do meu cliente e ver até que ponto ele comprou a minha presença, a minha pessoa nesses primeiros momentos. Por isso que eu te digo, a primeira impressão ela é extremamente importante. Olha nos olhos da pessoa que está contigo. Nesse momento, vocês vão se apresentar. Já cansei de ver vendedores que esquecem o nome das pessoas. Não corre esse risco. Anota. Fala o nome da pessoa. Por exemplo, entrou o Elton aqui, que é um amigo meu. Elton, quando a gente vai se cumprimentar, quando a gente vai se conhecer, eu vou dizer, tudo bom, meu nome é Thiago. Ele vai dizer, tudo bom, meu nome é Elton. Repete o nome dele. Que bom te conhecer, Elton. É a melhor forma que vocês têm de conseguir gravar o nome da pessoa. Se tu não conseguir ter aonde escrever, utiliza esse formato. Se tu tem aonde escrever, escreve o nome da pessoa. Isso vai fazer com que tu não te esqueça o nome dela quando tu estiver atendendo. Quem aqui é do comercial já deve ter com certeza alguma situação aonde esqueceu o nome ou simplesmente não lembrava a pessoa que estava ali contigo. Por isso que eu trago... Só deixa eu desativar o fone aqui. Por isso que eu digo para vocês... A primeira impressão é a que fica e depois tu corre atrás para modificar ou para ajudar. Então nesse momento comercial, faz isso. Primeira impressão, extremamente importante. Olha nos olhos das pessoas e sorria. Isso é uma coisa que eu faço demais, eu estou sempre sorrindo. Nós gostamos de pessoas que sorriem, que estão sempre felizes. É a melhor forma de tu quebrar um gelo ou qualquer coisa. Ah, Thiago, mas eu achei que tu ia vir aqui me trazer várias dicas de super técnicas de comercial. Não adianta, gente. O básico bem feito vence qualquer complexidade. Faz o básico bem feito, seja uma pessoa gentil, sorridente. Então, começando, boa impressão é a que fica quando tu encontra a pessoa, quando tu conhece ela. Segundo, olhe nos olhos e sorria. Terceiro, lembre que o teu objetivo neste momento é mostrar para a pessoa que está à tua frente que tu és a melhor opção para resolver o problema dela naquele momento. Tu tem que ter clareza disso. Quando tu sentar na frente da pessoa, tu tem que entender o mais rápido possível qual é o problema que ela tem e como é que tu vai resolver.
E aqui vem um detalhe, muitas vezes essa pessoa ela não sabe qual é o problema que tem. Ela simplesmente sofre a dor daquele problema. Como assim, Thiago? Da mesma forma que acontece com um médico. Quando tu chega no médico, tu chega ali porque tu está com uma dor, mas tu não sabe o que está originando aquela dor. E é isso que um vendedor ou alguém de um comercial tem que ter clareza na hora de atender essa pessoa. Tem que ser como um médico, tem que fazer uma anamnese da pessoa, entender qual é o problema dela que está gerando aquela dor específica. E com isso, vai conseguir ser mais preciso na solução. Imagina se tu ir tratar com o médico, tá com uma dor no joelho. Aí ele vai chegar lá, tá com uma dor no joelho, tá, mas me diz uma coisa, o que tá acontecendo com o teu ombro? E tu, como assim meu ombro? Não, e o teu rosto? E os teus olhos? E as tuas mãos? E ele passa o tempo todo falando de outras coisas que não o teu joelho. Não vai fazer sentido nenhum. Aí no final ele pega e diz, não, vou te passar um remédio aqui para que tu não fique com os olhos coçando. Eu disse, tá, mas peraí, mas eu vim pra cá eu tava com problema no joelho, tava com dor no joelho. É isso que eu vejo muitos comerciais fazendo, uma coisa totalmente sem sentido e lógica. Eles falam de situações e momentos e coisas que não tem nada a ver com o problema que o cliente tem. Porque eles acreditam que pelo fato de tu ficar falando com a pessoa, tu vai ser gente fina e vai fechar o negócio. Isso é a maior baboseira. Tem que ser preciso, objetivo e reto. Pergunta, qual é o problema que a pessoa tem? Pergunta qual é a dor que ela tem. Porque quando ela verbalizar a dor e o problema que ela tem, tu vai ter elementos para agir. Assim como o médico chega e te pergunta, mas quando é que te dói o joelho? É depois que eu corro? É depois que eu faço algum exercício? É depois que eu vou na academia? É depois que eu jogo tênis? É depois que eu jogo futebol? E aqui ele começa a fazer uma anamnese. Para que ele consiga encontrar o que está acontecendo. Ele vai te dizer, bom, então deve ser o futebol. Que tipo de quadra que tu joga? Tu joga numa quadra de grama, numa quadra artificial, de grama artificial, é de areia, é de salão? Que tipo é? E ele vai te trazer essas informações. Quando o teu paciente te traz, tu consegue trazer alguma informação para ele que aquilo ali se resolva. Bom, então procura não jogar salão, vamos procurar jogar num campo gramado, porque a tensão no joelho é menor, ou quem sabe tu coloca algum tipo de contenção no joelho. É isso que um comercial eficiente vai fazer na empresa para aquele cliente. Peraí, o que é que está acontecendo? O teu problema está na organização, está nos resultados? O que é que está faltando no teu negócio? E aí com isso ele vai trazer uma solução. Por isso que eu trago para ti, descobre de forma rápida qual é o objetivo. Eu não sei onde tu tá agora, mas se tu tiver um papel e uma caneta, aproveita para anotar o que eu estou trazendo aqui, porque vai mudar o teu comercial. Os cursos que eu faço, as pessoas pagam uma fortuna para estar nele. Eu falo exatamente sobre estes assuntos que eu estou trazendo aqui para ti. Então vamos lá. Depois disso que nós já temos o primeiro contato, onde a gente busca a primeira boa impressão, com tudo que eu já falei anteriormente, olhar nos olhos e sorrir. Aqui tem um detalhe, o meu filho, ele tinha, como toda criança, ele tem 12, agora tem 13 anos, ele às vezes não olhava para as pessoas, e quando ele cumprimentava. E eu peguei e disse assim, filho, tu tem que olhar nos olhos das pessoas, porque quando tu olha nos olhos das pessoas, as pessoas te olham nos olhos. E quando nós olhamos nos olhos de alguém, esse movimento, ele gera uma confiança. Quantos de nós, imaginem vocês eu fazendo uma live assim, ó. Então, pessoal, nós estamos aqui e o meu objetivo hoje é ensinar. Não faz sentido nenhum. Nós gostamos de olhar nos olhos das pessoas, porque olhar nos olhos traz confiança. E eu dizia pro meu filho, filho, qual é a cor dos olhos daquela pessoa? Ele já sabia, depois que a gente encontrasse alguém eu perguntava. E ele me dizia. Quando ele me falava a cor dos olhos, eu tive certeza de que ele olhou tempo suficiente nos olhos daquela pessoa para que conseguisse gerar esse sentimento. E é isso que eu fiz. É isso que eu faço. Eu olho nos olhos das pessoas e gravo a cor dos olhos delas, a ponto de eu ter certeza de que eu estava em contato visual com ela o tempo suficiente. Por isso, são os pontos que eu te trago aqui para que não perca, tá? Depois disso, tu vais na reunião, nesse momento todo, tu vais ter o teu material. É importantíssimo que tu tenha um material de condução. Eu utilizo um papel, hoje não mais um papel, mas um caderno digital, tipo um Kindle ou tipo um iPad. E nele tem o que eu chamo de Winner Form, ou seja, um formulário vencedor. Nesse formulário tem um guia das perguntas que eu tenho que fazer e das questões que eu não posso deixar passar.
Essa marcação me ajudou demais no meu início, que segue a regra do SPIN, que eu vou falar em outra live depois para vocês. Então tu vai ter um formulário onde tu vai anotar as principais informações que tu não pode esquecer quando tu for tratar com o teu prospect. Segundo, tens que ter uma apresentação. Como assim, Thiago? Uma apresentação? Tens que ter uma apresentação com início, meio e fim. Porque nós temos diversas pessoas que elas são visuais, sinestésicas, auditivas, visuais, acho que já falei. Ou seja, cada tipo de pessoa precisa de uma forma de interação diferente. E essa forma de interação, ela vai ser muito mais abrangente se tu tiver vários elementos. Então tu tem uma apresentação, tu tem a tua fala, tu tem um caderno para anotar as coisas, ou esse winner form que nem eu falo. E isso vai fazer com que tu consiga abranger todos esses sentidos da pessoa. Então assim, tá, tua próxima reunião tu já sabe, tu tem que levar papel e caneta, obrigatoriamente. Ah, mas eu vendo digital, não interessa. Escreve porque a nossa mente esquece. E a pior coisa que pode ter é um vendedor que esquece as coisas que ele fala ou que ele combina. Por que é a pior coisa? Porque eu já passei por isso. Já cansei de esquecer o valor que eu passei para o cliente. Já cansei de esquecer as coisas que eu tinha combinado com ele. Porque toda vez que eu teimava em não usar o material. Não adianta, gente. Método salva. Sempre. Porque no momento que eu esqueço isso, eu perco a chance de fechar um bom negócio. Por isso que é extremamente importante nós não falharmos nesse material. Depois disso, nós temos aqui o caminho do cliente. Nós temos que saber qual é o caminho que o cliente vai percorrer até ser nosso cliente. Tem que estar muito claro para ti, quando for fazer uma reunião comercial, qual é o caminho do cliente. Por exemplo, no meu escritório, na Axis do Brasil, nós temos assessoria contábil, nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria de marketing, educação, nós temos uma série de serviços que nós ajudamos os nossos clientes a crescer. Para cada serviço, nós temos um caminho que o cliente vai seguir. Ou seja, a primeira conversa, depois a segunda quando eu trago a solução, junto com o orçamento e os valores, depois qual é o passo a passo que ele vai seguir, como é que funciona o onboarding, porque o processo de venda, ele tem que ser um alinhamento entre expectativa e realidade. Só que se tu não tiver claro e não trouxer isso para o cliente, ele não vai conseguir realizar isso de uma forma clara. E aí a confusão é certeira. Porque muitas vezes nós temos um mundo ultra cor-de-rosa do vendedor e depois nós temos um mundo meio escuro, meio cinza da operação e da entrega. Porque às vezes não há essa conversa. E quando nós temos um caminho do cliente de forma organizada, isso costuma acontecer. E não importa qual é o tipo de negócio que tu tem. Seguindo esse roteiro, eu tenho certeza que tu vais fechar mais negócios. Não existe outra oportunidade. Mas eu vou te contar uma história que exemplifica isso de uma maneira perfeita. Teve uma vez que eu fui atender um cliente, que na realidade era um prospect, e durante a conversa com o cliente, eu cheguei, me apresentei, falei meu nome, e ele pegou e me disse o seguinte: tu não acha que tu és muito jovem para prestar o serviço que tu queres prestar? E aquilo ali me pegou de surpresa, porque quando a pessoa ela te joga uma pergunta que não tem muito conexão com o que tu faz, tipo, ser jovem para prestar esse serviço, que é mais uma questão de mentalidade, aquilo me pegou de surpresa, assim, eu fiquei pensando, mas que pergunta danada é essa, né? E eu retornei a pergunta e disse para ele, mas por que tu acha que a minha idade pode ser um empecilho para isso? E ele pegou e me disse o seguinte: não, porque tudo que tu me explicou eu entendi perfeitamente, só que tá tão pontual, tá tão organizado que parece que tá faltando alguma coisa. E eu disse assim, mas por que tá faltando? E isso, abre um parênteses, essa história que eu tô contando para vocês é real, aconteceu comigo e eu fui entender depois o porquê que ele me fez essa pergunta. E eu perguntei assim, seu João, hipoteticamente, né? Mas por que o senhor acha que a idade conflita com isso? E aí ele pegou assim, não, porque eu conheço muitos dos jovens e tal, e às vezes a sensação que eu tenho é que eles não sabem exatamente o que estão falando, ou isso, aquilo, tá, mas qual é a relação, assim, qual foi o contato que tu já teve com um jovem nesse formato?
E aí ele foi me dando umas respostas e eu fui investigando. E aí eu cheguei e disse assim, tá, mas o que de fato faz essa conexão? Assim, o que é o ponto decisivo? Ele disse, não, é porque eu tenho um filho da tua idade e o meu filho passa em casa jogando jogos ou não quer nada com nada. E então eu olho pra ti e vejo que tu tem a mesma idade do meu filho. E aí aqui eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Ele tinha uma experiência extremamente negativa em casa com o filho dele, que não fazia as demandas, ou não fazia o mínimo que ele esperava que o filho dele fizesse. E quando ele teve contato comigo, que tinha todo o método, tinha todo organizado, gerou uma incoerência na cabeça dele. Como é que alguém dessa idade consegue ter um perfil que eu não consigo associar? E isso só aconteceu, eu só tive essa oportunidade porque eu estava preparado com todo o método para lidar com essa situação. Ou seja, se eu não tivesse toda essa metodologia, ele nem ia dar essa possibilidade de conversa. Ele simplesmente ia dizer, não, Thiago, muito obrigado, e fechou. Por quê? Porque eu não ia ter uma metodologia, tá todo bagunçado, mas o fato de eu ter uma comparação com a minha idade, que para ele era um aspecto negativo, eu consegui transformar e gerar esse resultado positivo. No final das contas, fechei o negócio com o seu João, porque mostrei para ele que estava desassociado à minha idade, à minha qualificação técnica, mas porque eu tinha um material, porque eu tinha muita coisa que podia ajudar nesse processo. Pessoal, eu tenho aqui mais alguns minutos. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, ou gostaria de mandar ao vivo, ou entrar ao vivo e me fazer uma pergunta para mim responder e ajudar na tua formação, só levanta a mãozinha aqui e pede a solicitação que eu vou colocar para entrar. Porque teve várias pessoas que me pediram para entrar, mas eu não sei se elas de fato pediram querendo ou não. Então eu vou continuar a explicação. Quem quiser fazer alguma pergunta para mim e entrar aqui e eu conseguisse responder, eu acredito que vai ser muito legal, porque também traz muito mais informação para o pessoal. Deixa eu ver quem é que colocou aqui. Então, só botar a mãozinha aí e eu já chamo. Contextualizando, não importa qual for a reunião que tu vá, lembra disso aqui comigo. Vais precisar de um Winner Form, que eu chamo, que é um formulário onde tu vai colocar as principais perguntas que tu tem que fazer e que tu tem que acompanhar com o teu prospect. Depois, tu vais colocar o teu PPT, a tua apresentação, que é extremamente importante. Eu gosto de usar uma apresentação, pessoal. Utilizo ela organizada. E aqui vem um outro ponto. Quando fores montar a tua apresentação, procura fazer ela com no máximo 12 slides. Tem muitas pessoas que fazem uma porrada de slide, menos. 12 é o número perfeito que eu tenho de slides para conseguir fazer uma apresentação de qualidade. Não importa qual seja o teu ramo, mais de 12 slides tu tá dando um overload de informações. Isso vai dificultar que o teu prospect entenda o que tu tem para falar. Muitas vezes, no momento do comercial, o menos é mais. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito com esse ponto. Então, mantém material, slides, cabelo arrumado, roupa bem limpa, organizado, cabelo na feição. É muito importante na hora de um comercial. Já falei isso aqui para vocês, quem me acompanha há mais tempo sabe. Bom, pessoal, então como não tivemos nenhuma pergunta específica, eu vou me despedindo de vocês, lembrando que na próxima quinta-feira nós vamos estar juntos de novo na nossa live. E dia 25, 26 e 27 eu vou fazer a formação de CEO. Para quem ficou comigo aqui até o final, o que é a formação de CEO? É onde eu vou ensinar como tu ser o CEO da tua própria empresa, como tu organizar a tua própria empresa. Eu estou em São Paulo agora, fazendo exatamente uma consultoria, explicando exatamente esses pontos. Como organizar uma empresa a partir da cultura, estratégia e objetivos. Tu que está na live aqui comigo, se tu quiser participar e tiver interesse, é só me mandar um direct agora que acabar, que eu vou garantir um desconto especial para todo mundo que ficou aqui comigo até o final, para nossa formação de CEO. Vai ser o melhor curso que a Axis do Brasil já deu, o melhor curso que eu já ministrei, porque cada vez mais eu venho aprendendo, desenvolvendo mais habilidades e fazendo com que tu consigas ter os resultados que eu tenho, porque cada vez mais eu entendo o meu próprio método e consigo transmitir ele de uma maneira mais adequada. Se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai ajudar ela. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Beijo!